Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Nós estamos falando de personalidade, de comportamento, de temperamento. A semana passada eu falei um pouco do que era, né, a personalidade. Eu trouxe que a personalidade é um conjunto de características psicológicas, emocionais e comportamentais que nos define como pessoas. Esse conjunto de características, ele vai montar um padrão de ação, como que a pessoa vai agir. Então nós vamos falar assim: nossa, fulano tem esta forma de agir, essa característica de agir, essa maneira de agir. Isso que nós falamos da pessoa é a personalidade. A personalidade, ela é uma estrutura que é construída desde o nosso nascimento, que ali com os pais nos ensinando e formando, fazendo a abertura do nosso narciso, fazendo o complexo de Édipo, complexo de Elétra. Isso são coisas e são linguagens da psicanálise, mas que vocês que estão na terapia sabem, porque eu estou sempre fazendo esse comentário, estou sempre trazendo isso. E essa forma que nós temos, nós adquirimos pelos nossos familiares, pelo ambiente e a cultura em que nós vivemos. Os hábitos comportamentais, eles são o quê? Eles são aquilo, é um padrão de comportamento. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu sou mesmo assim, eu nasci assim. Aí a gente brinca que essa pessoa tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Então, outras pessoas dizem assim: eu deixo a vida me levar. E aí a gente brinca que é síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. São brincadeiras que nós fazemos diante de comportamentos inflexíveis. A pessoa tem aquele comportamento e age daquela maneira, e por mais que você diz que é um comportamento e que o comportamento pode mudar, ela fica presa, apegada àquele comportamento ruim, por mais que você diga que ela deveria substituir por um comportamento melhor. Para nós mudarmos o nosso comportamento, tem que acontecer alguma coisa na nossa vida, tem que ter um contraponto. E aí muitas pessoas falam assim: é que essa pessoa não tem força de vontade, essa pessoa não quer mudar, não tem vontade de mudar. Na verdade, a pessoa tem vontade de mudar, sim, ela deseja mudar, ela tem muita força de vontade, mas a força de vontade sozinha não cria uma alavanca de mudança. Eu posso ter uma força de vontade imensa para fazer alguma coisa e continuar procrastinando, vendo TV, na internet, só passeando em bobagens. Lembrando sempre que quando a gente fala de internet, quando a gente fala de redes sociais, nós não estamos condenando a internet nem as redes sociais. Nós estamos dizendo que tem um padrão de escolha, que você pode escolher coisas muito boas, coisas extraordinárias e escolher coisas muito ruins. Quando você escolhe coisas muito ruins, você vai fazer com que esse hábito, esse comportamento tenha um padrão negativo. Então a gente fala assim: a pessoa tem uma forma negativa de ver a vida, uma forma inflexível de ver a vida que lhe prejudica. Então ela tem força de vontade, mas ela não tomou uma decisão de mudança. Sempre que nós vamos mudar alguma coisa, que nós queremos mudar alguma coisa, nós não podemos nos pautar só pela vontade. Nós temos que nos pautar também pela decisão. Por quê? Porque a decisão, o próprio nome já está dizendo, eu corto, eu rompo, cisão, eu faço uma cisão, eu faço um corte. Eu faço um corte onde? No meu passado.
Eu faço um corte onde? No meu comportamento negativo. Então, eu vou ganhar um viés de positividade. Eu vou substituir o meu comportamento negativo por um comportamento positivo. Algumas pessoas fazem esses cortes de maneira a outra, ligado a outras crenças. Por exemplo, se eu fizer uma semana só coisas boas, eu deixo de fazer coisas ruins. Então, isto não é verdadeiro. Para nós mudarmos, para ter realmente essa mudança em nosso comportamento, há necessidade de nós mantermos. Então, vou fazer aqui com a minha mão. Vamos fazer de conta que isso daqui é uma gravação no meu cérebro dos meus comportamentos negativos. Vou dar um exemplo bem comum: falar mal da vida do outro, criticar o outro. Então eu tenho esse hábito de criticar o outro, de falar mal dele, e isso vem há muito tempo, isso está gravado no meu cérebro. Aí eu quero substituir essa gravação negativa por uma gravação positiva. Quando eu começo a fazer uma gravação positiva, eu vou pôr essa gravação positiva em cima dessa gravação negativa. Essa gravação negativa aqui não vai desaparecer. Ali é que está a ilusão das pessoas que acreditam que pega, como se ela pegasse uma borracha e apagasse o que ela faz e coloca e escreve uma coisa nova. Escreve a lápis, porque quando você precisar mudar, você vai apagar de novo. Isto é uma ilusão e muitas vezes nós encontramos pessoas vendendo essa ideia. Quando nós gravamos alguma coisa no nosso cérebro, nós temos um hábito, nós temos um comportamento repetitivo, ele está na nossa memória definitiva e ele está ali gravado. Quando você vem com outra gravação, com outra ideia, você vai colocar em cima. Quanto você manter essa ideia nova, a ideia velha está ali embaixo. Se por acaso você esquecer essa ideia aqui, a ideia velha vem em cima. Por quê? Porque ela está gravada primeiro. Ela vem em cima e você volta para os seus hábitos antigos. Vou dar um exemplo que todo mundo deve conhecer. Alguém que fumava e de repente tomou a decisão de não fumar mais. E aí essa pessoa fica 5, 10, 15, 20 anos sem fumar e um belo dia você pega essa pessoa fumando de novo. Por quê? Porque ela esqueceu o hábito novo que ela criou e voltou para o hábito antigo. E imediatamente é substituído pelo hábito antigo. Para fazer essa troca novamente, vai precisar de uma nova decisão, vai precisar de uma nova atitude, vai ter que substituir esse viés da negatividade para o viés da positividade, e isso demanda esforço. Isso demanda tempo. Hoje, eu fui ao médico e nós estávamos ali numa conversa que não tinha nada mais a ver com a minha consulta e nós estávamos falando sobre o tabaco, o exemplo que eu trouxe agora do fumante. E ele estava me dizendo que de todos os vícios, o tabaco, o cigarro é um dos mais difíceis de largar. E ele deu alguns exemplos de pacientes que deixaram o crack. A gente pensa bem, o crack ele causa um transtorno, ele causa um problema no cérebro, uma doença, um agravamento no cérebro, muito mais sério do que o tabaco. Eu estou falando aqui de tempo. As dificuldades, os problemas das drogas são iguais. Só que o do crack é muito mais rápido do que a do cigarro. E que essas pessoas deixaram de utilizar o crack, que tem vida normal e coisa parecida, e, no entanto, não consegue deixar de fumar. Faz uma luta, vai para o centro de saúde, vai para reuniões, vai usar o adesivo de nicotina, vai tomar o remédio, virou, mexeu, volta a fumar. Então, ele mostra isso. Então, é essa situação aqui do que eu estou falando das gravações.
Os hábitos, ele pode nos levar a um sucesso muito grande. Tem uma poesia linda, maravilhosa sobre o hábito. Eu, eu não vou ter agora no momento, mas eu vou procurar essa poesia. É linda, é maravilhosa. O nome da poesia é Quem Eu Sou. Eu acho que eu vou digitá-la bem bonita e vou colocar no nosso grupo Viva a Vida e todo mundo vai ter a oportunidade de ler. E também estou pensando em colocar na página. É muito linda. Ele fala nessa poesia quem eu sou. E quando ele está colocando quem eu sou nessa poesia, ele está dizendo que eu posso te levar para o sucesso, eu posso te levar para o fracasso, eu posso te fazer um vencedor, eu posso te fazer um perdedor. Ele vai descrevendo as possibilidades. Se você está no viés da negatividade, se você está no viés da positividade. Nessa descrição, no fim, você vai descobrir da pergunta ali, já estou dando um grande spoiler, né? Quem eu sou, somos os nossos hábitos. Eu sou o seu hábito. É muito bonita essa poesia e é uma coisa que a gente tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre verificando, sempre fazendo uma sondagem dentro de nós para vermos se nós não estamos com esse viés da negatividade muito grande, afetos negativos, cognições negativas, comportamentos negativos, e procurar mudar isso através da decisão. Se fosse fácil, nós não viveríamos um mundo tão tumultuado. Então, não é tão fácil quanto parece. São coisas mais complexas, são coisas mais difíceis que nós precisamos sim prestar atenção. Algumas pessoas têm um hábito muito comum de criticar o outro. Por que o hábito de criticar o outro é o mais fácil? Ele é tão fácil que nós, apesar de sabermos que nós não devemos julgar a outra pessoa, até porque se nós julgarmos, nós também seremos julgados, e na lei, na sociedade, vivendo com pessoas, nós não somos pessoas isoladas, nós somos pessoas que vivemos em sociedade. Se eu julgo, eu sou julgado, o mesmo peso, a mesma medida que eu dou para outra pessoa, eu posso receber dessa outra pessoa o mesmo peso e a mesma medida. O que acontece? Que quando eu falo, quando eu estou falando da outra pessoa, é muito confortável, é muito gostoso. A gente até brinca, né? Quando você vai falar da outra pessoa, você limpa aqui no cantinho da boca o veneno, né? Então a gente brinca isso, principalmente as mulheres, né? Deixa eu limpar aqui o meu veneno, tá? Então nós fazemos essa brincadeira de limpar o veneno, coisa parecida, mas nós temos uma facilidade muito grande de falar do outro, de julgar o outro, de criticar o outro. Mas quando o outro está fazendo isso conosco, aí dói. Aí machuca, aí nós não queremos. Acontece às vezes alguma coisa, por você ter uma influência, por você conhecer várias pessoas, por você conviver com várias pessoas, às vezes a pessoa chega para você e diz assim: olha, fulano está sabendo isso de mim. Foi você que falou? Por que tem que ser eu que tenho que ter falado? Só porque eu conheço todas as pessoas, mas por que a pessoa tem essa característica de fazer? O que a pessoa está fazendo? Então a pessoa está julgando que você é uma pessoa fofoqueira, que você é uma pessoa que destila o veneno, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ela pode estar te testando. Você pode dizer sim, fui eu, não fui eu, posso negar ou coisa parecida. Só que quando a pessoa está fazendo isso com você, ela pode estar te machucando. Ela pode sim te machucar. Então, por exemplo, acontece isso comigo. Às vezes as pessoas chegam para mim, mandam uma mensagem e dizem assim: ah, Soninha, eu estou sabendo disso. Às vezes nem falam assim: eu estou sabendo disso e daquele outro. Foi você que falou? Muitas vezes eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa está falando. Eu falo, como que eu posso falar de uma coisa que eu nem sei?
Tá? E por que tem que ser eu que falei? Só porque eu conheço todo mundo? Então, isso é uma ideia preconcebida da outra pessoa, é a forma como ela imagina você. Se essa pessoa fala isso de você muitas vezes, você tem que fazer duas análises. A primeira, você tem que analisar se você não está dilatando o veneno. Porque se você estiver destilando veneno, é bom você pegar um copinho, colocar a sua presa ali, tirar o seu veneninho e parar de destilar veneno das outras. É a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que analisar por que a pessoa tem aquele julgamento de você. Se o julgamento dela não procede, essa pessoa pode estar causando um aborrecimento na sua vida, uma toxicidade na sua vida. É hora de você pensar se aquela amizade, se aquela pessoa é importante na sua vida o suficiente para você deixá-la, principalmente quando ela faz um julgamento desse. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de cortar algumas pessoas tóxicas na nossa vida, porque nós temos uma ideia preconcebida de que nós temos que amar o próximo. Ok, maravilhoso amar o próximo, mas você não precisa estar com o inimigo no teu pescoço. Você não precisa andar com uma pessoa que está te prejudicando. Perdoar a pessoa, compreender a pessoa, não significa que você tem que conviver com a pessoa. São coisas muito diferentes. E muitas pessoas são tóxicas na nossa vida e nós temos dificuldade de cortar. Por quê? Quem são os maiores tóxicos ali? Eu estou falando de comportamento. Quem são os maiores tóxicos na nossa vida? Pai, mãe, irmão, cunhados, noras, filhos. Ah, essas pessoas muitas vezes causam uma toxicidade, sogra, muitas vezes essa pessoa causa uma toxicidade na nossa vida e nós temos dificuldade de manter essa pessoa fora da nossa vida porque ela está ligada conosco pelos laços consanguíneos ou agregados. Lembrando que consanguíneo, aqueles que são da sua família de sangue, e agregados aqueles que vão chegando na condição de nora, de sogra, de genro, que vai agregar a sua família. Não significa que essas pessoas têm que conviver com você. Você pode perdoá-la, manter a distância, manter um comportamento dentro de uma etiqueta, mas você não precisa levar essa toxicidade para o seu lar. Não há necessidade. Levar essa toxicidade para a sua vida, não há necessidade. Ai, mas a minha nora, ou a minha ex-nora, ou o meu filho, ou a meu ex-genro, ou a sogra do meu filho, são pessoas muito difíceis, pessoas muito chatas. Há necessidade de você conviver com elas? Se elas te prejudicam até o ponto, mantenha as regras da etiqueta, mantenha o verniz da educação. Mas você não precisa levar essa toxicidade para a sua vida, porque quando você leva essa toxicidade para a sua vida, você está mexendo no seu temperamento. E quando nós mexemos no nosso temperamento, o que acontece conosco? Então, vamos pegar a Soninha, que tem um temperamento dominante, o sanguíneo, que tem a casa emocional da alegria. O sanguíneo, todo mundo é amigo, todo mundo deve chegar, ela faz um acolhimento. O temperamento, entendeu? É da natureza de um sanguíneo fazer isso. Ai, que bom que você chegou. Ai, meu amigo, nossa, tô com saudade, faz uma falta. Nós temos essa característica do temperamento sanguíneo. Só que nem todo mundo é amigo de verdade. Só que muitas vezes, pelo fato de você ser muito aberto, você sofre.
há a necessidade de ponderar um pouquinho com os outros temperamentos. Nós temos 4 temperamentos. Então, o que são os temperamentos? São características emocionais e reativas de uma pessoa. A forma como você age, a forma como você reage. Então, eu chego num lugar e vejo as pessoas, vou abraçar, vou cumprimentar, uma coisa parecida. Isso é de uma alegria muito intensa. Ai, que bom que você está aqui. Mas se a pessoa é de um temperamento mais fechado, mais fleumático, ele é mais tímido, ele vai chegar e vai estender a mão bem comprida, assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E é uma coisa que você tem que respeitar, porque ele não sabe ir além disso. E aí, mas essa pessoa está tudo bem com ela. O fleumático, a casa emocional dele é o medo. Ele tem medo de ser ferido, ele tem medo de ser machucado. Então, ele vai fazer uma reserva com a outra pessoa. Só que nós convivemos com todos os tipos de pessoas. Então, há diferenças, existem diferenças dentro da personalidade, dentro do comportamento e dentro do temperamento. A estabilidade da personalidade mantém-se quase que um tempo bem grande. Então, como assim, a personalidade ela tem uma estabilidade, ela tem um jeito de funcionar. O temperamento também pode ser bastante estável e ter um jeito de funcionar. Os hábitos, eles são mais flexíveis e mais sujeitos às mudanças. Então, a gente diz que temperamento e comportamento a gente consegue mudar numa pessoa e consegue mudar em nós mesmos. Você tem aquele poder de decisão e você decide mudar. A personalidade não. A personalidade ela tem uma combinação de fatores ambientais, culturais, genético, de como que você foi educado, como que você foi estruturado, como que são os ancestrais de sua família, porque as pessoas acreditam que você puxou só pelo pai e pela mãe, mas isso não é verdade. Você puxa pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, pelo tataravô, e pela avó, pela bisavó e pelo tataravô. Por quê? Porque são seus ancestrais. A personalidade ele é formado na característica da sua família. O temperamento, eu costumo brincar assim, ó, o temperamento é uma característica nossa. A personalidade, ela é uma característica adquirida e constituída ao longo das suas experiências, desde o seu nascimento e a experiência dos seus antigos. Então, você traz ali no DNA as características familiares dos antigos. O temperamento, ele é uma característica sua, que você vai influenciar ou deixar de influenciar de acordo com o ambiente, de acordo com as coisas que você vai aprender e vai guardar para você. O comportamento ele está relacionado a experiências e aprendizados. Então, por isso que o comportamento muda muito. Então, tá lá a moda de usar. Quem que não lembra dessa moda? Acho que foi, não me lembro agora se foi início dos anos 2000 ou meio de anos 2000. Na hora que eu falar aqui, todo mundo vai lembrar. Aquela cor horrorosa, rosa neon, verde neon. E as pessoas saíam com aquelas calças leg rosa neon, que dava até choque nos seus olhos, assim, quando você olhava. Aquelas camisas ou aquelas blusas verde neon que brilhava à distância. Então, isso é um comportamento. Uma pessoa faz uma influência, introduz, diz que aquilo é legal, que aquilo é bonito, que aquilo é maravilhoso, e aí tem um comportamento, uma quantidade de pessoas que mudam o seu comportamento para aquele. Aí sai para aquele tipo de moda. Estou falando de moda agora. Aí sai o rosa neon, o verde neon, o azul neon e entra o quê? Entra os triângulozinhos, as bolinhas, apesar que o poá
que são as bolinhas, nunca vai sair de moda. Quem olhar os anos 60, né? Ana Maria entrou na cabine, vestiu um biquíni legal. Quem que não lembra disso, né? Então, é os anos 60. Todo mundo conhece essa música, né? A dança lá que você dançava e puxava as sainhas, tudo de poá. O que é poá? Bolinhas, né? Bolinhas pequenininhas, bolinhas grandes. Até hoje a gente usa bolinhas. Então, a bolinha ela vai mudando na sua roupa de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua idade. Então, o preto, o branco, o vermelho, o amarelo clássico, o azul clássico, são cores que sempre estarão na moda. O que vai mudar é o estilo. E aí, cada vez que muda o estilo, você muda esse comportamento. Então, por isso que o comportamento muda o tempo todo de acordo com o tempo. Uma das coisas assim que chegou, que a gente tinha esperança que não durasse, mas está durando pra caramba, é o rasgado da roupa. Sabe? Então, nas menininhas, nas pré-adolescentes, é lindo, é lindinho de ver, né? Rebeldezinho, vestido ali com a calça rasgadinha, e blá, 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 bermuda desfiada. Mas numa pessoa com mais de 35, você fala assim, meu Deus, não foi criança, não foi adolescente, não faz muito sentido. Mas é comportamento, é tendência, e você não pode falar nada porque é dela, é ela que quer fazer aquilo lá. Fica bonito? Não, não fica, mas ela gosta. Por que não fica bonito? Porque todas as pessoas que trabalham com moda, que trabalham com etiqueta, que trabalham com uma coisa mais clássica do que é a sociedade, diz que não fica bonito. E todas as pessoas que têm um pouco de bom senso e olham para o espelho sabem que não está bonito. Mas a pessoa usa. O problema não é seu, é da pessoa. Ela vai descobrir uma coisa. Então, isso são partes assim, das diferenças. No relacionamento com interpessoais, o relacionamento íntimo, também você vai ver essa diferença do que é a personalidade, do que são os hábitos, do que são o temperamento, e você vai perceber que personalidade, comportamento e temperamento meio que mistura, interage entre si no relacionamento. Então chega um momento que a pessoa não sabe muito bem, é a personalidade da Soninha, é o hábito da Soninha, o temperamento da Soninha. Por quê? Porque você vai fechar esse ciclo, você vai ser um pouquinho de cada uma dessas coisas sem nenhuma dificuldade. Você vai ser o todo, você será o todo. Quando a pessoa tem isso bem definido, bem arrumadinho, bem ajustado, ela tem uma personalidade que ela sabe o que quer, ela sabe para onde que vai, ela tem não tem segurança. A personalidade dela é bem marcante, então a gente diz assim, nossa, essa pessoa tem uma personalidade marcante, uma personalidade positiva, ela sabe o que quer, tem conhecimento. Se ela tem uma personalidade que é marcante no viés da negatividade no comportamento, a gente diz assim, que criatura insuportável. Por quê? Porque ela mistura a personalidade com o hábito e faz uma explosão. Então é aquela pessoa que fala muito alto, que é estridente, que grita, que blá blá, e que é o centro das atenções. E ela causa uma série de dificuldades. Quanto mais insegurança ela tem, mais dificuldades, mais embaraços ela causa em sociedade. Nós nunca podemos esquecer de uma coisa: nós não somos seres solitários, nós somos seres que vivemos em sociedade. A minha forma de agir não pode danificar a forma do outro agir.
ela não pode prejudicar a forma como o outro vai agir. Você pode levar um ensinamento, um aprendizado, você pode, mas que esse ensinamento, que esse aprendizado seja para o positivo, não para o negativo. Sônia, existe o ensinamento e o aprendizado para o negativo? Sim, existe. Quando uma pessoa, por exemplo, influencia a outra a usar drogas, a personalidade daquela pessoa é forte, dominou a outra. O temperamento e o comportamento daquela pessoa dominou a outra tinha insegurança, tinha fragilidades, tinha um trauma e desamparo. Lembra que eu falei no início? Nós vamos lidar na personalidade, nós vamos lidar no comportamento e no temperamento com nossos traumas e os nossos desamparos. Então, o que são os traumas? Os traumas é tudo aquilo que nos marcou, que machucou, que marcou profundamente e que faz a gente repetir aquela ação, mesmo que a gente não quer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa machucou a gente profundamente e fez uma coisa que magoou, que machucou, e aí a gente diz assim, nós estamos com outras pessoas e a gente diz assim, sabe, a pessoa X, ela é muito boa, ela é muito tranquila, num determinado momento da vida, ela machucou-me profundamente, ela teve uma atitude comigo que causou uma dor, causou um desespero, que causou uma angústia, eu sofri muito, eu tive muito sofrimento com isso, eu perdoei essa pessoa, ela não me machuca mais, ela tá tudo bem, eu posso falar dessa pessoa, não tá tudo bem. O trauma tá ali, né? Ela tá contando. Então ela perdoou, mas ela ainda tem a necessidade de contar aquilo. Quer ver? Vou dar um exemplo que vocês conhecem mais. Na nossa época, a educação era assim, qualquer coisa, o pai ou a mãe pegava o fio de ferro e nos surravam, nos batiam profundamente, deixava marcado. Ah, era a forma como eles sabiam, era a forma que era o que eles entendiam. Então eles bateram, tá tudo bem com meu pai e com a minha mãe, nós vivemos muito bem. Mas eu tô contando um trauma. Eu tô contando uma história que está marcada e que está fazendo eu repetir. Eu estou contando uma coisa que aconteceu quando eu tinha 4 ou 5 anos e que eu estou dizendo que está tudo bem. Mas está ferido, está marcado ali, a energia está vindo. O meu inconsciente está mandando essa energia. Essa energia pode não estar ferindo tanto quanto eu imagino, mas pode estar causando um ferimento no meu comportamento. Aí eu saí da minha personalidade para o comportamento. Eu sou insegura, eu tenho uma comunicação truncada, eu acho que as pessoas estão me perseguindo, eu acho que as pessoas estão prontas para me abater, ela a qualquer momento ela vai me atacar. O que é isso? É a repetição do trauma. Lá atrás. É a repetição do trauma. Eu estou vendo o outro como um atacante, como aquela pessoa me atacou quando ela fez uma surra. Mas foi meu pai, foi minha mãe. Gente, foi seu pai, foi sua mãe, mas antes dele ser pai e ser mãe, ele é um ser humano. E você também é um ser humano, e te bateu, e te marcou, e te trouxe um trauma. Você vai conseguir trabalhar isso e vai realmente desligar disso e desapegar disso? Vai. Na terapia a gente trabalha isso. Para que esse trauma não entre na repetição, movimento de repetição, movimento de repetição. Enquanto eu estou no movimento de repetição, o meu ego não está descarregando verdadeiramente no prazer, ele está descarregando no desprazer. Então, o que é? Meu ego não está chegando ao êxtase. Meu ego está lutando para chegar ao êxtase, mas ele não chega. O ego, gente, ele só conhece prazer e desprazer.
E se ele não estiver no prazer, ele está no desprazer. E se ele estiver no desprazer, ele tem um trauma, um movimento de repetição, um movimento, ele está recalcando, ele está fazendo um mecanismo de defesa, ele está empurrando porque o ego não quer sofrer. E tudo isso está influenciando no seu comportamento. Ele está fazendo isso. E o que é o desamparo? O desamparo é a sensação de abandono. Quando você precisa profundamente daquela outra pessoa e aquela outra pessoa não está para você. E isso pode acontecer com as coisas mais básicas e o seu ego naquele momento marcou como um desamparo profundo. Por exemplo, você precisa ir ao médico e o seu marido está trabalhando ou está viajando e não pode ir com você. E você tem que ir ao médico para receber uma notícia positiva ou negativa. E você está com medo de receber uma notícia negativa. Você gostaria de ter alguém com você, uma companhia, um acompanhante, mas você não tem. E aí você se sente desamparado, abandonado, você se sente sozinho. Naquele momento você não vai registrar nada disso. Mas lá no futuro, quando você for falar com o seu marido sobre aquela situação, você vai dizer: aquele dia que eu precisava ver o resultado daquele exame X, eu contava com você segurando a minha mão. E você não estava lá. Eu feri as minhas mãos com insegurança, do medo de qual seria o resultado. Eu me senti sozinha, eu me senti sozinho, eu me senti desamparado. E aí você vai levar esse movimento de desamparo também. E a coisa é uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito prazerosa você ir no hospital, mesmo que seja uma bobagem, um exame de rotina, e você está devidamente acompanhado. E acompanhado da pessoa que você conta com aquele apoio. Você conta com aquele apoio, você espera aquele apoio. Então, desculpa, você vai se sentir desamparado. E isso vai acontecer em 1 milhão de coisas. Você ficar doente e você esperar o amparo, o apoio numa sociedade, ela se romper porque você ficou doente. Você esperar você ser traído, a pessoa utilizar o seu nome para coisas negativas e você se sentir completamente apunhalado pelas costas. Tem um monte de coisa que nos leva ao desamparo, começando ali na nossa infância e toda a nossa vida. Essa sensação de trauma e desamparo, eu vou trazer mais sobre trauma e desamparo, faz com que o nosso hábito, o nosso comportamento se modifica, ele vai se modificar de acordo com as situações em que nós vamos viver. Por isso que o comportamento e o temperamento, ele vai influenciar a nossa personalidade, ela vai ajudar a amadurecer ou manter a nossa personalidade numa insegurança. Falando assim, nossa, Sônia, é muito complicado de entender a diferença, ou é muito complicado de entender o que é a personalidade. Mas o que é a personalidade? A personalidade é aquilo que nós somos. É a nossa essência profunda como ser. Vem lá daquela situação, penso, logo existo, eu tenho a ideia, eu sei que eu sou um ser individual e que o outro é um ser individual. Isso acontece lá na abertura do espelho do Narciso, quando a gente tem de 2 a 4 anos. A criança descobre que ela não é um pedacinho grudento da mãe, mas que ela é um ser inteiro individual como a mãe, e que a mãe, o pai, os irmãos são outras pessoas.
Então, ela se reconhece como um ser individual e íntegro e inteiro e reconhece o outro. Neste momento começa a formação da personalidade. Por quê? Porque abriu o espelho do eu. A gente diz, abre o espelho do eu primário, que é o reconhecimento de si próprio. Abre o espelho do eu secundário, porque do narciso secundário, porque ele reconhece o outro, ele vai criar o eu ideal. O que é o eu ideal? Nossa, eu idealizo que eu sou uma pessoa maravilhosa, cheia de virtudes. Eu sou um ser angelical. Esse é meu eu ideal. E aí eu vou vender esse marketing, eu vou fazer um marketing desse ser angelical. Falar calmo, né? De tocar, de ser a delicadeza em pessoa, a flor de lis em pessoa. Só que não é o meu verdadeiro eu. Então, o meu verdadeiro eu, vou brigar, vou xingar. Por isso que a gente diz, nossa, a pessoa confunde a gente, porque uma hora é pura luz, outra hora é pura sombra. Nós somos exatamente isso, luz e sombra. Então, nós lutamos o tempo todo com esse eu ideal que é luz, que a gente projeta, e brigamos com as nossas sombras, que somos aquilo que realmente somos. Essa luz e essa sombra vai modelar o nosso temperamento e o nosso comportamento. Mas esse assunto vai muito longe. Nós temos muitas coisas para falar ainda com relação a isso, não só personalidade, não só essa característica do temperamento, do comportamento, como o trauma e o desamparo. Estou, né, naquele momento ímpar, naquele momento maravilhoso de abrir os microfones e que a gente tem que dizer, espera um pouquinho que eu vou anotar as perguntas para não esquecer e responder todas, né? Um concurso de calma, né? Um de cada vez. Então nós estamos com microfones abertos, um de cada vez, com as muitas perguntas. Por favor, não me diga que vocês entenderam ao pé da letra o que eu falei. Eu tenho certeza que gerou muitas dúvidas e muitas perguntas. Então, vamos às perguntas? Eu que vou perguntar primeiro hoje, Sônia. Pode perguntar. Assim, nessa explicação que você deu, de você ter aquele hábito de, por exemplo, de falar mal das pessoas, da pessoa uma determinada, aí você substitui por uma outra coisa, um pensamento bom. Aquele lá que está lá embaixo não vai desaparecer, ele vai ficar sempre. Mas a gente precisa especificamente, toda vez que você lembrar que você substituiu X coisa por aquilo, ou você pode pensar em outra coisa e ir colocando por cima. Quanto mais coisas boas você gravar, mais esse aqui vai caindo no esquecimento. Hoje, a ciência do cérebro relacionado à neuroplasticidade diz, inclusive, que o cérebro faz novos caminhos e não é que ele apagou, não é que passou uma borracha, mas o seu comportamento constituído de nova maneira é como se ele fosse se afastando. Só que isso é quando você se mantém aqui. Quando você fica alternando, é impossível isso acontecer. E muitas pessoas alternam. Vou dar um exemplo de uma coisa que bem comum: o hábito da alimentação ruim. Então a pessoa está com excesso de peso e ela quer perder peso e ela vai tirar a porcariada e pôr a coisa boa. Mas ela fica alternando. Ela fica alternando, come 3 dias coisas boas, volta para porcaria, come 3 dias coisas boas. Então não tem como gravar. Não tem como gravar, porque ela fica alternando. Ela precisa manter ali no outro. Ah, mas eu não posso comer 15 dias coisas boas e depois eu comer uma coisa ruim? Meu filho, depende do tamanho da sua compulsão. Se você come 15 dias coisas boas e no dia que você come porcaria, você precisa de 4 ou 5 dias comendo porcarias,
é melhor que você não faça isso a cada 15 dias, porque você fica alternando essas gravações. Então, é muito importante que a gente tenha uma constância, uma persistência no hábito novo, porque senão ele não é um hábito novo. E o alimento é onde nós mais pecamos. Com certeza, é onde nós mais pecamos. Por quê? Ai, Verdade. comer um pudim, comer um docinho. Ó, eu vou falar de uma coisa bem interessante. Essa noite eu estava sonhando, um pouquinho antes de acordar, que eu estava levando um pudim, mas um pudim desse tamanho, lá para casa da minha mãe, para a gente fazer o café da tarde. É, eu acordei de manhã e falei, mas logo pudim? Eu adoro pudim, justamente por isso que eu estava lá. Né? Então, o que é isso? Esse é o seu inconsciente dizendo, você está com necessidade, você está precisando disso, você está precisando de um pedacinho de doce. Agora, se eu sou uma pessoa compulsiva que não paro num pedaço de pudim, eu vou devorar uma travessa inteira. E é aí que eu vou ganhar a obesidade, coisa parecida, porque eu não tenho controle, eu não tenho limites, entendeu? Então eu vou ficar alternando esse hábito novo. Como é que eu vou ter um hábito saudável se eu estou alternando? Ah, legal, Sônia, obrigada, foi bom. Agora eu entendi. Mais alguma pergunta? Pode falar, Carlos. Qual é a diferença entre hábito e vício? E o que é possível fazer para se libertar do vício sem criar um hábito? O hábito você aprende um hábito, ele começa com um hábito. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um vício ali. Vamos pegar ali, vamos dizer. Deixa eu sair do rótulo aqui de comida, que é uma das coisas que a gente mais faz. Aí a pessoa adquire o vício de beber. Ela começa a beber. Ou no começo é uma latinha de cerveja, ou uma dose de uísque, ou uma taça de vinho, que ela começa ali. Aí, ali é um hábito para você faz uma confraternização, vem um amigo, você serve uma garrafa de vinho. Eu digo que o vinho é uma das bebidas mais interessantes que existe. Por quê? Você abre uma garrafa e divide uma garrafa em 5 ou 6 pessoas e acabou. É uma tacinha e não coisa mais. Agora, se essa confraternização, se esse jantar saiu dos 2 dedinhos, porque se você está em 5 ou 6 pessoas, vai dar 2 dedinhos deitadinhos na tacinha. Se você saiu para isso, para uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5 garrafas, você saiu de um comportamento normal para um vício. Esse vício é o comportamento exacerbado. Ele precisa. Por isso que chama compulsão. Mais um pouco, mais um pouco. Isso vale para o jogo, e por isso que tem muitas pessoas perdendo dinheiro no jogo. Virou uma praga, virou uma epidemia o jogo. Isso vale para o sexo compulsivo, faz sexo com uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e ela não está satisfeita porque ela está no movimento de repetição. O ego não está alcançando o prazer e não chega no desprazer. Então ele nem chega no vazio, que é o desprazer, e nem chega no êxtase. Então ele está no meio caminho. Então quando ele fica no meio caminho, ele fica repetindo. Essa repetição que é o movimento do vício. Vou dar um exemplo aí do prazer e desprazer, que é uma coisa muito, muito básica e que você vai ouvir um monte de gente falar disso. É a bexiga, você enche a bexiga, enche essa, ela vai estourar, você solta a bexiga, então ela chegou no seu ápice, chegou no êxtase. Você solta a bexiga, ela
esvazia, cai lá no chão, retinha, ela chegou no vazio, descarregou totalmente. Isso é uma coisa normal. O movimento de repetição é você enche a bexiga, não deixa ela chegar no êxito, esvazia, não solta a bexiga, esvazia um pouquinho, enche a bexiga, esvazia um pouquinho, enche a bexiga, esvazia um pouquinho e enche a bexiga. Você nem chega no ápice e nem vem para o vazio. Então o ego não consegue descarregar. Isso é a compulsão. Um movimento de repetição é a compulsão que leva a transtornos, transtornos muito sérios. Então, é isso que é a diferença do que seria um vício, esse movimento de repetição, que seria o comportamento. Comportamento, você tem uma atitude estável, negativa ou positiva é um comportamento estável, e a compulsão, ele não é estável, ele é uma montanha russa. Entendeu? O vício. Respondeu? Sim. Eu posso complementar a minha pergunta? Pode. Essa compulsão e esse hábito, eles são processados, que você ama falar de cérebro, né? São processados no mesmo campo no cérebro? Sistema límbico. No límbico. Sistema emocional. As Sempre no límbico. emoções. Límbico, ele gera todas as emoções. O neocórtex vai trabalhar com a racionalidade, vai fazer a previsão do futuro, e o nosso sistema basal vai guardar a nossa memória. O sistema reptiliano, que é o sistema mais antigo do nosso cérebro, vai ver as causas automáticas e motoras, e o límbico vai lidar com as nossas emoções, porque você está buscando, você está fazendo esse aumento de dopamina e serotonina. O prazer, dopamina, eu preciso de dopamina, eu preciso repetir o prazer, e você vai aumentando. Você toma uma latinha de cerveja, que prazer maravilhoso. Depois você toma 10 latinhas de cerveja para tentar encontrar o primeiro prazer. Isso é a compulsão, isso é o vício. E você vai aumentando. Isso vale para drogas, é por isso que a droga vai saindo dos limites. Isso vale para remédios, isso vale para alimentos, isso vale para sexo, isso vale para tudo que é coisa da vida. Entendeu? Até para o fanatismo religioso. É a mesma coisa. É a mesma linha. Ok. A minha parte eu terminei. Mais alguma pergunta? Tem gente chocadinho, vou passar para o Antônio. Querido professor, arremata esse assunto tão polêmico chamado comportamento humano. A questão da personalidade, que é o tema, né? Nós precisamos compreender e praticar que a personalidade, ela está em mudança o tempo todo, dia a dia. E ela pode, consciente ou inconscientemente, nós podemos mudar a nossa personalidade de acordo com o meio em que nós vivemos. Família, como a Sônia disse, amigos, como o Carlos perguntou, a questão do hábito e do vício. Podemos também causar mudanças em nós de acordo com as nossas escolhas. Aí entra o hábito e o vício. Mas se nós queremos realmente nos tornarmos e nos transformarmos em uma personalidade que nos traga satisfação, nos traga prazer e alegria de viver, o caminho já está apontado há muito tempo, que é sempre buscarmos o ponto de equilíbrio que nos coloca em paz. Todas as vezes que nós estamos em grandes conflitos, a nossa personalidade está oscilando entre aquilo que achamos que é ético ou não. Tá? Mas a personalidade, ela é forjada lá na infância, realmente, uma grande parte dela. Nossos pais, nossos avós, bisavós, foram forjados dessa forma. Violência, pobreza, miséria, ignorância, analfabetismo, trabalho infantil. E é isso que nos molda exatamente no
momento mais delicado da nossa existência, que é a nossa formação neuronal. Então, os nossos campos neuronais se formam nesses processos. Infelizmente, como a Sônia disse, de agressão. Apanhamos de fio de ferro, apanhamos com vara, apanhamos com pedaços de madeira e por aí afora, né? E essa personalidade forjada dessa forma, nós temos dois caminhos quando nos tornamos adultos. O primeiro deles é a personalidade da negação, que a Sônia estava falando. O que eu passei, eu não vou passar para o meu filho. Você forja uma outra personalidade no seu filho, sem responsabilidade, sem maturidade, porque você protege o tempo todo para compensar o teu trauma do passado, a tua infância traumática. Você não quer passar isso, né? Por outro lado, há aquele que diz assim, não, eu fui educado dessa forma, eu nunca tive problemas com os meus pais, e vocês vão ser educados do mesmo jeito, é na pancada mesmo. Errou, toma pancada. Então, uma personalidade, ela sempre tem essa característica da dubiedade, né? Claro e escuro, sombra e luz, como a Soninha falou. Mas nós vamos caminhando, como eu disse, a personalidade vai se modificando dia a dia, de acordo com o nosso ambiente e com aquilo que nós buscamos, e nós vamos chegando a essa questão dessa maturidade do dia de hoje, que está moldando a nossa personalidade, não podemos negar. Está moldando a nossa personalidade, está nos fazendo refletir. E quando nós chegamos a essa maturidade, nós temos aquilo que chamamos de discernimento já implementado. Você sabe, ninguém precisa te contar. Você já viveu tanto, você já mudou tanto a tua personalidade, que ninguém precisa te contar qual o caminho que você tem que seguir. Ninguém precisa. Se você se sente confortável com a personalidade egoísta, individualista, indiferente, opressora, exploradora, e se sente bem, é o teu caminho. Mas se você sente que o seu eu clama por algo mais íntimo, mais profundo, que é o mergulho no próprio self, sai do ego, vai para o self, você começa a ter um olhar mais doce, a tua personalidade muda. Você é mais manso, você é mais pacífico, você é mais tolerante. Há momentos que oscila, claro. Nós estamos num meio ambiente muito violento e agressivo. Você se torna mais solidário. E não precisa ser com outros. Com você mesmo. Você se olha com mais carinho. Você olha para a sua persona e diz assim, o que eu preciso fazer para que você seja aquilo que realmente eu quero que você seja? E aí você vai. Então, a personalidade, ela tem, como a Sônia disse, há muita estrada para a gente caminhar no quesito da personalidade. Muita estrada. E essa estrada principal, ela tem várias estradas secundárias, que às vezes a gente toma uma estrada secundária e retorna depois para a principal, né? Mas esse é o tempo que vai determinar. Então, o que eu quero dizer com todo esse contexto? Não podemos acreditar que a nossa personalidade já terminou, já está formada porque a gente já está velho. Não, isso não existe. A nossa personalidade, ela é dinâmica. Ela é sempre em movimento. E nós é que damos o ritmo, a direção e a escolha do caminho a ser seguido. É formar personalidade dia a dia, não tem outro jeito. Mais ou menos isso. Dá para falar mais, mas tá bom. Perfeito, não. Na próxima semana nós vamos continuar falando de personalidade, Beleza. traços de personalidade. Isso é muito importante e nós vamos abrir essas vias. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós vamos dar por encerrado o nosso trabalho hoje. Até a semana que vem.
Muita paz para vocês e pense no assunto. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos, tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!